Olá, queridos amigos da TV Cidade de Santo André, sou Anísia Ontem e mais uma vez estamos aqui para dar sequência a toda essa maravilhosa caminhada em que todos nós, direto e indiretamente, estamos inseridos na história global. Então são os primeiros momentos, de grandes conflitos que se iniciaram há muito tempo, desde o momento em que iniciou-se a civilização humana, mais de 6.000 anos. Então nós vimos no último episódio até onde Jacó faleceu, seu filho José também faleceu, e por lá o povo ficou durante hoje nós temos condições de dizer que foi mais taxativo em 430 anos que eles permaneceram no Egito. E no episódio passado eu havia falado que quem estava lá, como faraó, era Ramsés II, E só que existe um contrassenso entre os estudiosos entre essas duas datas, porque se nós fizermos a conta certinho, como está documentado em 1 Reis 6, no versículo 1, e nós fizermos todas as continhas, nós veremos que na verdade nós estaremos em outro momento, há mais ou menos 1440 anos antes da Era Comum. Por quê? Segundo Reis, 1 Reis que eu falei, o êxodo aconteceu 480 anos depois de Salomão, ou antes de Salomão começar a construir o templo em Jerusalém. Então, quando ele começa, contando isso, depois desse tempo, 480 anos, acontece o êxodo, E o templo foi construído por volta de 960 anos antes da Era Comum. Portanto, o registro em 1 Reis aponta para o faraó Tutmés II. Essa data, embora tanto os teólogos quanto os estudiosos, os arqueólogos, enquanto eles estão nesse conflito em relação a essa data, eu fico então com 1440 anos, que vai dar exatamente no reinado de Tutmés II. Tutmés II, ele tem uma história muito interessante, Então era uma dinastia, Ele foi o 6º faraó da dinastia egípcia, da 18ª. E o prenome de coroação desse faraó foi Menki-Reperé, que significa estável é a manifestação de Ra. Novamente nós estamos falando então de Marduk. E esse faraó, ele teve ele sucedeu, na verdade, a uma mulher. Por quê? Teve um faraó chamado Tutmoses II, ou Tutmés II. Ele não teve filhos para que eles pudessem ser o sucessor, Então quando ele morre, o Tutmés III, ele era um menino ainda. E aí, qual o recurso que foi lançado, Então, quem seria o próximo sucessor seria o menino, mas não podia. Então, a irmã dele vai assumir o trono como uma rainha regente, seria
Faraó regente. E o nome dela é um nome muito complicado, né? É Hatshepsut. Então essa foi a mulher que dirigiu o Egito por alguns anos. Ela chegou quase a 10 anos sendo faraó. Ela era uma pessoa vibrante, ela era extremamente competente como governante, e quando ela tinha uma curiosidade, quando ela ia exercer, né, o governo como faraó, ela usava barba postiça, bigode, ela se vestia como homem, que era uma túnica, né? E ela, então, o período inteiro em que ela estava no trono como faraó, ela era um faraó, né? Depois que acabava o expediente, aí ela voltava a ser a mulher, né? Hatshepsut. E aí reza a lenda por aí que ela, como faraó, ela não podia ter relacionamentos amorosos com quem não tivesse estirpe, porque o Egito tinha vindo já de invasões, estava cansado, estava já experiente em relação a tudo aquilo que acontecia. Então eles ficaram mais rígidos nos padrões de exigências em relação a relacionamentos amorosos entre os reis. Só que a Hatshepsut, ela vai gostar, né, de um administrador que fazia toda a parte burocrática ali, né, o levantamento de contas, enfim, tudo do reino passava pela mão dele. Só que ele não era um nobre. Ele tinha mais um problema, na verdade, de hierarquia ou até mesmo, né, de título, ele não tinha nobreza. E ela gostou dele, ele e dela se apaixonaram, e aí eles tiveram um filho, e esse filho ele foi tido como um filho bastardo. Então essa é a história dessa mulher que governou o Egito e governou muito bem. Esse filho, logicamente, dentro do coração materno, ela gostaria que ele prosseguisse, que ele continuasse todos os projetos, tudo aquilo que ela tinha feito. Só que existiam outros problemas, e é esses outros problemas que nós veremos a partir de agora. Então nós vamos lá, né? Os hebreus estão lá no Egito, como eu falei, estavam na região de Gósen, estavam, né, adaptados àquela cultura, todos os costumes e tradições do Egito estavam também já morando dentro daqueles que nasciam por lá, porque afinal de contas, 400 anos dá para esquecer, né, as raízes, e isso aconteceu com eles. E eles estavam lá. Como eu falei, né, há uma tradução que foi um registro que teve também esse faraó. Ele tinha um nome em homenagem ao deus Ra, que era Marduk. E ali era o Egito, toda a região era dele. Lembrando que quando a terra foi dividida em 4 regiões, né, a segunda região, ela é destinada a Enki, que era pai de Marduk, e Marduk, então, ele assume até o título do pai como senhor da terra. E aí começa então a batalha, porque o senhor da terra queria suplantar o senhor do mando geral, né, o governante geral. E aí que entra toda aquela parte bíblica, que é o segundo livro, que se chama Êxodos. E a partir de então, né, nesse período,
o que aconteceu? O povo de Israel, embora eles trabalhassem e eles precisassem, o Egito precisassem economicamente da mão de obra desse povo, eles começaram a apresentar um problema. Por quê? Porque além deles não serem egípcios, evidentemente, eles eram descendentes de Jacó, descendentes de José, né? Aquele que se arvorou e foi também considerado um faraó. Ele era o chanceler do faraó, que era um invasor. E uma coisa que incomodou mais ainda, né? Depois da morte ou do afastamento da Hatshepsut, foi o crescimento populacional. Então esse povo cresceu de uma forma e foi um pouco assustadora, né? E aquilo, né, que na verdade era para ser uma coisa que podia ser decidido ou resolvido, expulsar ou então convidar o povo dali para fazer para saírem dali, nada aconteceu. Só que eles começaram a cobrar impostos pesados, além do trabalho mais pesados, era destinado a esse povo de Israel, e os impostos eram muito grandes. E tudo estava caminhando para um desfecho muito interessante. Segundo o relato bíblico, Moisés vai aparecer na história. Então, por essa expansão populacional, está registrado nesse livro do Êxodo, logo nos primeiros capítulos, que o faraó decidiu matar todos os nascituros do sexo masculino para que freasse um pouco o crescimento populacional. Não há registros nenhum dessa matança de recém-nascidos. Mas eu vou falar o que a Bíblia diz. Então a Bíblia vai falar que lá tinha uma mulher, se chamava Joquebede, era casada com o seu sobrinho, Amrão. Eles já tinham 2 filhos e nasce o terceiro filho, e esse filho nasce bem no momento em que essa ordem do faraó estava em vigor. Então, quando a parteira, que eram elas que praticavam os homicídios, quando a parteira fez esse trabalho de parto na Joquebede, ela achou aquele menino muito lindo e teve compaixão daquela criança tão forte, tão perfeita, enfim, ser assassinada ali no momento do nascimento. Então ela conversa com a mãe, evidentemente, entram ali num conluio e, segundo a descrição do livro do Êxodo, elas colocam, né, diz que a mãe de Moisés, que seria no caso uma mulher hebreia, ela coloca o menino num cesto, forra esse cesto, né, ou veda esse cesto com betume e lança no Nilo. História bonita, comovente, né? E ela vai seguindo a cestinha, ela e a filha, que se chamava Miriam. Então eles seguiam ali a correnteza do rio e até que a filha de Faraó estava se banhando no rio e viu aquele cestinho, mandou que as suas criadas fossem até ele, trouxessem para ela, e ela viu aquele menino, foi tomada, né, de uma força maternal e pega o menino e cria o menino. Lá ele cria, se desenvolve, enfim, segundo o relato, ele era ótimo em artes marciais, ele tinha algumas qualidades bem interessantes, mas certo dia, por conta de
ele percebendo, né? Ele vendo que tinha os soldados egípcios maltratando dois homens hebreus, ele vai defender, né, os dois hebreus. E como ele era muito bom em lutas marciais, ele atingiu, né, o egípcio de uma forma contundente e letal. E esse egípcio morre e ele enterra o corpo e a vida continua até que novamente ele encontra dois hebreus discutindo e aí ele entra, né, para apartar a briga e eles falam: o que você quer fazer conosco? O mesmo que você fez com o egípcio? Vai nos matar também? E aí ele percebe que está numa situação difícil, que talvez, né, as testemunhas falassem contra aquilo que ele havia praticado num momento de defesa. Então ele foge para Midian, que era uma terra muito próxima, acredito que ali onde é Arábia Saudita. Bom, e nesse momento então, né, Moisés, ele entra na história. Dentro do contexto bíblico, essa a história de Moisés, que se assemelha muito com a história de alguém importante que é registrado nos livros da história da nossa civilização como um dos primeiros reis, primeiro fundador, né, de uma dinastia que foi Sargão, né, a dinastia Acádia. E, na verdade, esse Sargão, ele também contou a mesma história, que ele, lógico, ele não era filho de hebreu, mas ele era filho de uma sacerdotisa que servia no templo e ele foi concebido, então, ele era filho dessa sacerdotisa com um deus, ele não especifica qual. E aí a Inanna, que se apaixonou por ele, viu, né, nele um potencial muito grande para ele ser aquilo que o avô dela, o Enlil, tinha decidido para o destino da terra, que os homens se governassem por si. Então Sargão conta a história que ele, assim que nasceu, a mãe, como sacerdotisa, não podia ficar com ele, então ela colocou dentro de um cesto de vime e também jogou nas águas de um rio. E aí ele foi salvo por alguém que cuidou dele, que deu educação, como se fosse o seu próprio pai. Enfim, as histórias são muito semelhantes. E a gente sabe perfeitamente, né, que Moisés, ele era extremamente informado, extremamente inteligente, como eu falei. Ele tinha muito domínio das artes bélicas, das artes marciais de luta. Ele era um grande estrategista, ele era um general egípcio. Mas vamos ver a outra história que ninguém fala? Então vamos lá. Essa faraó, né, que gostava daquele seu administrador e que eles tiveram um filho, e esse filho ficou como um filho bastardo. Só que a mãe, que era aquela faraó, Hatshepsut, ela educou aquele filho com muito amor. Ela educou ele para ele ter, sim, soberania, para ele chegar no trono. E ele, com pouca idade, ele teve uma educação principesca, porque isso também quem fala lá no Novo Testamento vai ter uma referência que vai contar sobre a educação e o perfil de Moisés. E Moisés, então, quando ele tem, seria o tio dele, que seria o menino, né, que a mãe estava sendo a rainha regente, ou a faraó regente, o menino foi crescendo também e foi vendo o seu sobrinho, que era
pouca coisa, ou talvez até da mesma idade que ele, se projetar, ganhar batalhas, né? Ser um grande rei. E há um desentendimento porque Moisés ele parte para uma guerra, ele ganha uma guerra e justamente em Midian ele faz também alianças, enfim, ele estava ali numa posição muito confortável em relação a todos os assuntos concernentes ao Egito. Quando ele volta dessa batalha, Tutmés já tinha subido ao trono, provavelmente Hatshepsut já tivesse também morrido. Ele sobe ao trono e quando Moisés retorna, Moisés se torna então uma pedra no sapato dele, uma persona non grata, e ele não quer que Moisés, né, por perto. Então Moisés só vê uma alternativa, é fugir, porque ele já estava, né, com a cabeça a prêmio. Então ele foge, ele vai para Midian, ele fica lá em Midian, ele encontra lá alguém que ele já tinha feito aliança, que ele já tinha convivido nos tempos de batalha, que se chamava Jetro. Para alguns é Jetro, para outros é Reuel, mas todos é a mesma pessoa, é o mesmo indivíduo. Esse Reuel, ele era um alto sacerdote, provavelmente de Enlil. E quando Moisés vai para lá, ele fica, né, no templo com esse Reuel, ou Jetro, e ele começa a se aprofundar nas questões, digamos que do clã de Enlil, porque ele está vindo do clã de Enki, de Marduk, né, do Egito. E esse Jetro, ele cria um laço tão grande com Moisés que ele dá a sua filha, né, a Zípora ou Séfora, também dependendo da tradução. E eles têm 2 filhos, né? O primeiro é Gerson, o segundo é Eliezer. E esse casamento, né, tá ali, ele não tem nenhum cunho político. Foi um casamento que aconteceu. Aí Moisés, quando ele não estava dentro do templo, ele, segundo conta, ele também pastoreava, cuidava dos rebanhos e tudo mais. Hoje nós vamos, isso, como eu falei no livro dos Atos, né, diz que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, né? Agora, toda essa questão, a gente vai perceber que tem um fundo lógico, né, da briga, da fuga dele e da briga que existia acima daqui da terra, do nível Egito, Canaã, né, toda aquela região que sempre esteve em conflito justamente pelas invasões e pelo desejo de domínio. E aí, né, ele nesse tempo em que ele está lá em Midian, um dia, evidentemente, ele foi avisado para chegar até o Monte Sinai, que ficava muito longe da onde ele estava. Na Bíblia diz que ele estava pastoreando, mas eu acredito que isso seria impossível, porque levar, né, rebanhos da onde ele estava, de Midian, sair dali, atravessar e entrar na península do Sinai, era chão para os animais, né? Lembrando que é uma parte desértica e naquele período era deserto também, era chamado até, né, deserto do Sinai. E é nesse momento em que ele está nesse local, que provavelmente ele foi propositalmente por alguma orientação do próprio Jetro, porque o Jetro era um sacerdote, e ele chega lá, né? Ele vai e sobe nesse morro, nesse monte, nessa montanha, e aí ele escuta o chamado, né?
Ele escuta o chamado e porque ele vê uma sarça ardendo que não queimava. Então, esse chamado, quando ele percebe que está sendo chamado, ele pergunta quem é? E ele já usa a palavra Senhor, porque ele sabia que para estar naquela situação, aquela sarça que não se consumia, né? Então a gente podia saber ou entender hoje que seria uma luz artificial. E aí ele pergunta quem é, e aí a voz responde, né, lá de dentro: eu sou o Deus do teu pai. Deus do teu pai. Deus, o pai de Moisés, a gente não conhece, não sabe quem é, né? Porque Amrão, ele não tinha nenhuma proeminência dentro de Israel. Porque depois ele vai falar, porque eu sou o Deus de Abraão, ou seja, Abraão estava num nível abaixo do pai de Moisés. E aí ele fala: eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então aqui nós temos um enigma que é bem interessante. O pai de Moisés era acima de Abraão. E aí esse lugar, né, é também conhecido como Monte Horebe, mas nós falamos que era, na verdade, né, um Monte Sinai, né? Então, existe assim, se nós olharmos algumas fotos a respeito do Monte Sinai, das montanhas que se elevam ali, montanhas rochosas, nós veremos que é impossível alguém levar rebanhos para que comer assim, né, para pastar, e sem contar na distância, né? Seria uma distância bem interessante. E aí, aquele eu sou que falou para Moisés, ele revela o motivo dessa comunicação, desse chamamento, né? E ele diz que o povo de Israel tinha que sair do Egito, né? Sem maiores delongas. Na Bíblia é mais rebuscado o vocabulário, né? Mas sem maiores delongas, ele deveria tirar o povo do Egito. E ele deveria dar a eles, né, essas pessoas, esse povo, uma terra boa e espaçosa, onde manava leite e mel. Porém, era ocupado, né, por montes de gente que já estavam lá. Os cananeus, os heteus, amorreus, perizeus, heveus, jebuseus. Ou seja, aquela terra já era habitada por pessoas que tinham saído do Egito e que tinham feito a invasão na primeira região, que era a região do deus Enlil. E Moisés, ele, segundo o relato bíblico, né, ele fala: mas por que eu? Né, isso dentro de uma ideologia que ele se sentiu incapacitado, coisa que ele não era, né? Afinal de contas, ele, como diz Paulo de Tarso, ele era um homem muito bem treinado em todas as artes, ele conhecia muito a história, né? Mas ele pergunta: por que eu terei que tirar os filhos do Egito? Mas se houvesse uma pendência política entre o Moisés e o faraó, que seria Tutmés II, né? Ele ia aceitar rapidinho. Ele ia aceitar rapidinho porque o outro tinha feito ele sair fugido de lá, né? Mas ele tinha alguns problemas, ele tinha alguns impedimentos que fizeram com que ele ficasse um pouco recuado, né? Se afastasse ou mostrasse até uma resistência em aceitar essa missão. Porque ele perguntou assim, né? Quando o povo olhar para mim e eu disser: eu vim tirar vocês do Egito, né? Porque o Deus de Abraão, na verdade ele esqueceu o Deus do pai dele, do próprio pai dele, né? Então eu vou colocar o Deus do meu pai, o Deus de Abraão,
o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e ele me mandou tirar todos os hebreus do Egito. E eles vão me perguntar, mas e aí, né? Qual Deus? Que Deus? Quem é? Qual é? E ele falou, então, por favor, diga o seu nome. Daí, este ser fala assim, você só vai dizer isso, né? O Deus de eu sou, eu sou. Eu sou o que sou, né? Não importa o meu nome. Ele me mandou a vocês e vocês vão ter que sair daqui. Mas Moisés, ele vai ter uma outra dificuldade e ele vai expor isso. Ele falou, eu não falo hebreu. Como que eu vou conduzir um povo sem dominar o idioma? O que fazer? Aí a Bíblia conta que, né, esse eu sou recorre então àquele irmão Anrão. E nós sabemos perfeitamente que Anrão não estava lá assim, né, passeando na vida e de repente alguém chega lá e fala, você vai ser o meu intérprete, o meu tradutor. Na verdade, existia um consenso já lá dentro do próprio Gósen, né, ou do conselho daquele povo de Israel, que já estava também entendendo que era a hora de eles deixarem aquele lugar. E aí, então, existe uma ligação ou uma comunicação, né? Moisés chega até esse irmão que se chamava Araão, né? E que era supostamente seu irmão, porque não era, né? Não era seu irmão, e nós vamos ver que existem motivos para nós entendermos isso. Não era o seu irmão, então ele vai até lá, entra em conversação e, enfim, Arão ficou definitivamente como o seu intérprete, o seu tradutor. E no próximo episódio nós daremos sequência a esta aventura que vai ser muito, mas muito cheia de detalhes e dificuldades. Agradeço a todos vocês, continuem sempre nos prestigiando e até a próxima!